E diz lá no versículo, capítulo 16, o verso é o 31. O livro de Atos, na minha Bíblia, está na página 1381. É um Novo Testamento, depois que acaba Mateus, Marcos, Lucas. Agora, como tem a modernidade, o povo da era do Mateus, né, do pastor Mateus, eles vão para o celular, né? Eu vou ajudar você assim mesmo. E diz assim, ó, e respondeu-lhes: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Não, você pode repetir comigo. 1, 2, 3. Crê e será salvo, tu e a tua casa. Podemos assentar adorando a Deus. Aleluias. Palavra que enche o meu e o teu coração de esperança. Palavra que nos faz entender que para o nosso Deus não existem limites de alcance para mudar a história da nossa família. Nós começamos a deparar com uma situação onde Paulo e Silas estão evangelizando, e uma mulher adivinhadora, com espírito de adivinhação, ela está tentando intimidar, inibir os mesmos a continuar com o seu trabalho, que é pregar o evangelho. Todas as vezes que você se levantar para falar a palavra de Deus para alguém, o inimigo vai usar alguém, o seu parente, um amigo, para tentar inibir você de continuar falando a palavra de Deus. Não, talvez você não entenda e diz: olha, pastora, eu estou quietinha no meu canto, tudo que eu quero é ver a salvação da minha casa. Aí o inimigo já levanta, trazendo algumas preocupações seculares para tentar inibir que você possa ver a salvação da tua casa, para que você pare de pregar o evangelho. Você precisa entender isso, que a fúria do inimigo, a fúria de Satanás, é tentar calar os nossos lábios. Satanás está usando Lídia. Enquanto os discípulos, apóstolos estão pregando, Lídia está atrás zombando, tentando desfocá-los. Interessante que Paulo, ele tem algumas marcas. Ele tem as marcas de Saulo. Todos que leem a Bíblia, ou melhor, todos que participam de campanhas, sabem que Saulo, ele era perseguidor do evangelho. Sabe que Saulo, ele fazia de todas as formas para interromper que o evangelho fosse crescente. Mas agora Paulo estava numa situação invertida, ele estava perseguido. Eu já quero liberar uma palavra para você. Se alguém está te perseguindo hoje, Deus está dizendo: fique tranquilo, porque Deus vai começar a persegui-lo. Não, a justiça de Deus é tão maravilhosa que Ele faz reverter. Se te perseguem, eles serão perseguidos. Paulo, com as suas marcas daquilo que ele viveu no passado, daquele temperamento que ele tinha no passado, ele tem um Saulo morto dentro dele. É necessário nós matarmos o nosso Saulo todos os dias. Não, porque tem dia que a gente levanta com o espírito de Jiraya, que ele fala assim: se vier tirar minha paciência, eu vou dar uma rajada de glória, eu vou falar, eu vou dizer, eu vou fazer. Mas é necessário todos os dias nós matarmos esse temperamento de dentro de nós. Eu penso que Paulo, ele poderia, no primeiro atrapalho de Lídia, ele já poderia ter expulso aquele demônio, mas ele deixou perdurar por alguns dias. Ou melhor, Deus permitiu que aquele demônio perdurasse por alguns dias. O que você está vivendo não é porque Satanás tem legalidade na tua vida, é porque Deus está permitindo você passar por esta provação, para ver qual é a qualidade de vida espiritual que você tem, se você está pronto a enfrentar as dificuldades que encontra na vida. Quando Paulo e Silas repreendem aquele espírito, e ele bate em retirada, porque o espírito maligno não suporta quando o homem e uma mulher de Deus chegam. Não,
O espírito maligno não se preocupa quando o fofoqueiro chega, quando o mentiroso chega, quando o murmurador chega, mas quando chega um homem e uma mulher de Deus, ele se incomoda. Eu vou melhorar isso para você dar glória. O espírito maligno não se preocupa quando um pregador chega, não se preocupa, ele se preocupa se você é homem, se você é mulher de Deus, se você está rendido aos pés do Senhor. Eles expulsam aquele demônio, aquela mulher é liberta. E através daquela libertação que aquela mulher alcança, começa a trazer prejuízo financeiro para aquela cidade. Eu preciso voltar um pouquinho. Quando nós, da minha família, minha mãe, principalmente, ela trabalhava dando passe, com o intuito, segundo a religião, de libertar as pessoas. E nós, embora tivéssemos aquela incumbência ali no terreiro, nós tínhamos uma vida caótica, uma vida cheia de mais baixo do que alto. Eu lembro que o diabo, usando os lábios da minha mãe, proferia tanta prosperidade, tanta bênção para a vida das pessoas, mas nós mesmos tínhamos uma vida deficiente. Eu acho lindo o Evangelho, porque o Evangelho, ele é maravilhoso. Ele diz assim: olha, no mundo você vai ter aflições, no mundo você vai passar por problemas, no mundo você vai ter dificuldades, você vai ter tristeza, mas eu, o Senhor, te garanto que você vai vencer, porque eu venci o mundo. Não, o Evangelho não prega uma palavra de utopia dizendo: quando você vier a Cristo, os problemas acabaram, as dores foram embora. Não, você vai passar por tudo isso, só que você vai vencer tudo. Se eu fosse você, eu tinha aplaudido a Jesus, porque eu estou falando com uma igreja vitoriosa. Talvez você vai dizer: pastor, mas eu sirvo a Jesus e eu estou endividado. Eu sirvo a Jesus, mas eu estou pagando a prestação de um carro que é o devorador. Não é você que escolheu esse carro. Nós temos que usar uma inteligência financeira também. Às vezes nós ganhamos 4 mil reais e queremos viver como se ganhasse 12 mil reais por mês. E aí nós atribuímos as nossas culpas, as decepções, a falência, as perdas para o diabo. E não, é você que não tem uma boa gestão financeira. Você que está andando no mundo da Alice, dizendo assim: não, vou pôr no cartão, depois eu pago. Aí cartão tem juro, a conta chega. Então não é nada com demônio. É você que precisa parar. Eu estou ansiosa, vou comprar um sapato. Estou triste, vou comprar uma blusa. Não, você precisa ter equilíbrio nas suas emoções financeiras. É difícil dar glória. Os homens já deram, agora as mulheres deram uma segurada. Eu faço e eu até para estar caindo em nome de Jesus, eu faço uma analogia, porque eu posso falar de mulher para mulher porque eu sou mulher, mas eu vejo na minha casa, meu neto, por exemplo, meu filho, eu falo para eles assim: vamos sair comprar um sapato. Eles voltam com um sapato, gente. Eu falo: gente, que falta de ânimo é isso? Que negócio é esse, um sapato? E eles falam: avó, não saí para comprar um sapato. Eu saio para comprar um sapato, eu tenho que falar: espírito devorador, fique fora dessa loja, porque eu vou ter que entrar na força do poder. Você precisa aprender a repreender as suas emoções. Você não pode deixar ser levado pelo momento que você está vivendo. Eu vi o pastor dizendo a respeito de vasilhas emprestadas, e eu admiro a esta mulher pela amizade que ela tinha com as pessoas, mas eu vejo um problema no meio dessa casa. A Bíblia diz que o esposo dela, ele foi um dos que ajudou a acolher missionários, a acolher homens e mulheres de Deus, mas estava deixando falta na sua casa.
Você pode fazer tudo, você só não pode esquecer de cuidar de sua casa. Porque quando ele morre, ele deixa uma mulher endividada a ponto de perder seus filhos. Se você partisse hoje, como é que você deixa a sua esposa? Como você deixa seu marido? Como é que você deixa os seus filhos? É difícil. Nós não temos essa, nós queremos viver os dias de agora, os momentos de agora. E a Bíblia também já tem um outro exemplo maravilhoso, que José tem sonho, 7 vacas gordas. Ele falou assim: tá gordo, vamos gastar tudo? Falou: não, vamos economizar, porque vai chegar as 7 vacas magras. E o tempo ruim vai chegar. Pastor, só está profetizando maldição? Não, estou profetizando experiência de vida. Deus, ele permite que nós passamos por momentos bons e por momentos ruins. O momento bom vai chegar, o ruim vai chegar, e em todos eles Deus vai estar com você. Não, porque quando fala em momentos ruins, e o pior é que os momentos ruins são os melhores momentos da nossa vida espiritual. Porque é nos momentos ruins que nós aprendemos a buscar a Deus. É no momento ruim que nós abaixamos a guarda da nossa armadura da arrogância, da nossa armadura da betidez, e dizemos: Senhor, eu sou totalmente dependente de Ti. Eu queria convidar uma mocinha que está de blusa preta. Fica de pé um pouquinho, com esses cílios maravilhosos. Relemando sirra, elibiando que se dessoe, elibiando saia chou de lide face. As nossas ansiedades nós resolvemos de joelhos na presença de Deus. Enquanto eu estou pregando, eu vejo você preocupada demais com o dia de amanhã, e Deus está dizendo: eu já estou à frente da sua vida, eu estou à frente da sua batalha. Relemando caia chou de si refácia. Vejo Deus curando dores emocionais, porque tu diz assim: Senhor, a minha vida sentimental, a minha vida das emoções está completamente desestruturada. Deus diz: eu vim para limpar dos teus olhos toda lágrima, eu vim para te abraçar nessa noite de uma forma ímpar e dizer: acredite e tire a ansiedade da tua alma, porque será salvo tu e a tua casa. Aplaude legal para Jesus aí. Quando as autoridades daquela cidade, elas começam a saber do trabalho de Paulo e Silas, eles dão ordem e prendem a esses. E eles dão uma ordem severa, dizendo para o carcereiro ficar atento, ficar em cima. Tem momentos que o carcereiro da nossa alma, aquele que quer roubar nossa paz, ele não dá um dia de folga. A gente levanta de manhã, o sangue de Jesus que nos repreenda. Parece que ele já está de pé dizendo bom dia, e a gente fala assim: Deus, ajuda a vencer só mais esse dia, ajuda a vencer só mais essa vez. Há quantas manhãs que mesmo antes de nós levantarmos, a lágrima já desce dos nossos olhos, porque as dores do cárcere da vida de alguém que nós amamos, que está preso nas emoções, que está preso com dificuldades financeiras, e nós olhamos e falamos assim: Senhor, só mais hoje, me dá força para ter uma palavra de ânimo, me dá força, Senhor, para que o carcereiro, devorador, não venha destruir a minha casa, não venha destruir as minhas emoções, não venha destruir as minhas finanças. Os governantes dão essa ordem, o carcereiro está cumprindo apenas uma ordem. A Bíblia diz que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Nós não precisamos e nem devemos esperar nada do adversário da nossa alma. A função dele é essa mesmo. É nós que temos que nos blindar inteiramente em Deus, confiar inteiramente em Deus, que mesmo em dias de cárceres, Deus está conosco. Ele me achou, ele me achou de risse, ele me anda assim.
A senhora pode ficar de pé, esse break top magnâmico? Faltou de mim, entregou tudo para você. Relibiando, relibiai a chobia, deli rechodes. Quantas vezes, noites acordadas, elemanda cai, chobia, descirra, e durante a noite você começa a deixar passar um filme de todas as dores que você já enfrentou. E o meu Deus que me trouxe até aqui, Ele diz assim: você enfrentou, mas você venceu. Até mesmo quando os teus familiares acharam que você ia desistir, que você ia jogar a toalha fora, você se manteve de pé sem apoio de ninguém. Alamácia, que choubia ni resou derrece. O Deus Todo-Poderoso que justifica a tua fé no dia de hoje, Ele diz assim: tem coisa boa chegando para a tua história. Eu vejo Deus entrando na tua vida secular, no teu trabalho, e Ele diz: tem coisa boa chegando para a tua história, diz o Senhor dos Exércitos. Oh, a senhora pode ficar de pé, blusa bege, blusinha não bege, lá, isso, de óculos tem o Senhor. Relibiando sirra, elibiando aqui de sol derrece. Eu vejo Deus, médico dos médicos, entrando no meio da tua família. Ele diz: sou eu, Deus, que curo, faço milagres. Tu tem orado em favor de um milagre dentro da tua casa, em conta de uma enfermidade, e Deus está dizendo assim: eu vou te surpreender, porque sou eu, Deus, médico dos médicos, e continuo a fazer milagres. Paulo e Silas estão num ambiente limitado. Você que está de vestidinho azul e nesse negócio, não sei, cardigan, fica de pé. Paulo e Silas estão num ambiente limitado, porque eles estão presos. Eu não tenho a dimensão, eu não sou o pastor Mateus, teólogo, eu não tenho a dimensão de como era o tamanho dessa cela, mas quando fala preso, fala em limite. Deus está dizendo assim: ela chegou aqui no limite. Só você sabe as barreiras e as dores que você tem vivido. Só você sabe os cárceres emocionais que você tem segurado. Há momentos que você não chora perto da sua casa, perto das suas famílias, porque você diz assim: eles não têm estrutura para saber a dor que eu estou vivendo. Você engole o choro, disfarça, dizendo que está feliz, mas você está apreensiva, está assim no limite da sua dor. Deus está dizendo assim: começa a trazer um novo cântico para dentro da tua casa, começa a trazer um novo cântico para dentro da tua família, porque as correntes serão quebradas e o meu nome será glorificado, diz o Senhor. Aleluia. Paulo e Silas, enquanto eles estão limitados no cárcere, eles não estão murmurando, eles não estão questionando. Você precisa aprender a passar as provas da sua vida adorando a Deus. Você precisa aprender a passar as dificuldades da sua vida dizendo: o bem e o mal me alcançou, mas a mão de Deus continua comigo. Não, nos dias maus, nos dias das limitações, no dia das perdas, você não pode murmurar dizendo: Deus me abandonou, Ele me esqueceu, eu sou um ninguém, eu quero morrer. Não, nos dias maus, Deus está me fazendo passar por um TCC, por uma prova, para que Ele venha me honrar nos dias bons da minha vida. Ambos estão olhando, e eu não sei quem é o primeiro, mas eles resolvem adorar a Deus. Louvar como no meio da dor? Interessante que a gente pergunta, e aí nós mesmos nós louvamos e dizemos: um adorador amanhece adorando,
Um adorador já tem milagre. Ah, não, você tem milagre esperando. Não, um adorador não importa as dores, ele já está pronto para receber o milagre. E quando Paulo e Silas começam a adorar, não é cantar um hino, porque cantar qualquer um canta. Eu não vou me atrever a fazer um solo aqui sozinho agora, porque eu respeito o meu ministério. Porque se eu resolver cantar, a gente vai esvaziar isso aqui rápido, sabe? Rápido. Eu não tenho o dom de cantar, mas eu tenho o dom de adorar a Deus. Talvez você fale, a minha voz é horrível, mas é a sua voz que Deus quer ouvir lá no céu. Eu sou toda desafinada, parece que eu entro do lá no si, no dó, e Deus está dizendo, não tem lá, não tem si, não tem dó, tem glória a Deus, tem aleluia. Louva, me adora, porque enquanto você louva, os cárceres da prisão emocional e física estão sendo quebrados pelo poder do teu louvor. Você não veio numa quarta da vitória para dizer assim, é só mais uma quarta. Não, dá uma olhada para tua irmã e diga, hoje é a quarta. Não, você não está entendendo. Não, hoje é a quarta que eu vou chegar em casa e aquela louça que está acumulada há 2, 3 dias, porque a corrente da depressão me pegou, e eu olho para aquela louça e não tenho coragem de lavar, é hoje que eu vou lavar. Não, aquela cama que eu não estendo já faz semanas, é coberta enrolada com toalha. Não, hoje a corrente da depressão, do desânimo está sendo quebrada, e é hoje que eu vou estender essa cama. É hoje, porque hoje é a quarta que Deus escolheu para quebrar as correntes da minha vida. É hoje que eu decidi adorar a Deus com todas as minhas forças, e as correntes serão quebradas pelo poder do louvor que sai da minha boca. É hoje que vai tirar aquele lençol que faz 30 dias que está lá. É hoje. Não, a gente ri, mas é uma verdade. A gente ri para não chorar, mas é uma verdade. Quantas das vezes eu deitava em cima de lençol, lógico, né? Em cima do lençol, com a roupa, com toalha, deitava ali acabada, dizendo, Deus, eu não estou aguentando passar por essa prova. Senhor, eu não estou aguentando passar por essa dor. Acorrentada nas dores, nas aflições da vida, levantava do jeito que dava e saía e ia, parecendo uma sem dono. Ia trabalhar de qualquer jeito, vestido de qualquer jeito. Chegava em casa, era louça sobre louça. Quando não tinha coragem de fazer comida, comprava marmitex, daí a marmitex em cima daquela louça. E eu falava, Jesus, olha, eu lembro uma vez que uma pastora foi ministrar na minha casa. Ela disse assim, filha, Deus não trabalha aonde está desorganizado. Quem sabe as suas emoções estão desorganizadas. Eu estou falando de casa, porque eu passei por um ciclo que, se eu desse pouquinho, eu caía na depressão. É que o amor de Deus me sustentou. Não, porque ninguém escolhe ter depressão. Ninguém decide, hoje eu vou acordar depressiva. Eu tive uma tristeza muito profunda, mas o amor de Deus chegou antes da depressão. E nessa tristeza muito profunda, eu abandonei os cuidados da minha casa. Mas quando essa pastora disse, Deus não trabalha diante de coisas desorganizadas, eu não fui limpar a casa, eu fui limpar primeiro meu coração. Não, você precisa limpar seu coração. Não, você precisa, mesmo no meio das dores, perdoar quem te feriu. Pastora, mas é fulano que está errado. Não tem problema, fulano está errado, mas eu estou sarado. Não, porque quem é sarado, ele não busca culpado, ele busca paz, porque é melhor ter paz do que ter razão. Oh, minha linda, de blusa amarela,
mostarda amarela, essa cor aí, nessa paleta. Fica de pé um pouquinho. Reliviando-se a chou de rir de face. O perfeccionismo machuca. Ser relaxado é terrível, mas ser perfeito é sofredor. Você está sofrendo porque você é perfeccionista demais. Você espera que as pessoas façam para você o que você faz a outras pessoas. Você tem enfrentado o sabor da ingratidão. E geralmente a ingratidão vem da onde nós mais empenhamos, mais depositamos cuidado, mais damos do nosso tempo a essa pessoa. Deus veio para curar a tua alma hoje. Ele vai dizer, Ele está dizendo, deixa de ser perfeccionista, deixa de colocar as suas expectativas nas outras pessoas. Sou eu o Deus que projeto uma vitória, que projeto um alinhamento hoje, vocês, céu e você vai sair daqui com o coração leve, dizendo, eu não preciso ser perfeito, eu só preciso ser amado. Eles estão olhando um para o outro, limitados, sem saída, e eles resolvem louvar. Eu sei que no início desse culto teve momentos de adoração aqui. Você fica de pé, empoderada de linda. Eu acho que é peixe, essa cor aí eu não sei. Salmão, braise branco, mais fácil. No início do culto teve momentos de adoração aqui. Alguns tiveram forças para louvar, outros não. Outros não conseguiram esboçar dos lábios um louvor. Enquanto eu estou falando, Deus está me impulsionando e dizendo assim, essa semana foi uma semana tão difícil. Foi uma semana onde você buscou palavras para adorar o nome santo do Senhor. Você chegou a dizer, Senhor, aquieta minha alma, porque eu sei que o Senhor vai fazer. Alamando de sirra, rechou de li refaz. Foram semanas de desafios, aonde você se rendeu inteiramente aos pés do Senhor, e hoje você veio buscar resposta. Não é uma resposta em profecias, porque você não é apegado a isso. Você é aquela que é atenta desde o início do culto até o final. Você não se distrai, porque você diz assim, a qualquer momento Deus pode falar comigo e dar uma direção daquilo que eu tenho que fazer. Alabando que Hanaia sube ali refácia. Eu vejo Deus indo à sua frente e endireitando o que está torto. Elebaçou de Kira. Eu vejo Deus visitando filhos de Kira, mando de Baia Serra. E ela diz assim, assim como eu cuido de você, eu cuido do teu filho. Alamanda aqui de fóbia. Tu diz, Senhor, mas e agora? A situação está delicada. E o Eterno diz, eu estou falando contigo, eu cuido dos teus filhos. Aleluia! Eles começam a louvar. Eu não sei qual foi o louvor que eles entoaram. Eu não sei qual é a canção que eles liberaram naquele cárcere. No cárcere da minha vida, eu coloquei um slogan, né? Se Cristo comigo vai, eu irei. E das dificuldades, naqueles momentos de solidão, aquele momento que eu olhava e não tinha ninguém do meu lado, eu dizia, se Cristo comigo vai. Comigo vai, é grato
Cristo, servir a Jesus, levar a cruz. Se Cristo comigo vai, eu irei. Ele estava dizendo assim: eu tenho medo, eu tenho dificuldades, mas se Cristo comigo vai, eu irei. No meio das dores ficaram algumas sequelas, não sequelas para que eu viesse murmurar, sequelas para me ver a grandeza de quem Deus é na minha vida. Hoje eu falei para a Marina, nós estamos desde sábado pela manhã fora de casa. Eu falei que o Boituva deve estar até com saudade de mim. Quando eu chegar lá vou perguntar hello. E na noite de segunda para terça eu dormi muito mal. E eu falei para ela assim: nossa, eu estou sentindo, embora eu não tivesse exagerado em nada, eu estou sentindo a minha diabetes altíssima. Eu estou sentindo que esses dias eu estou tendo muita sede, a minha diabetes é acelerada, e eu bebendo muita água. E eu falei para Deus assim: Deus, o que eu faço? Deus disse: tem equilíbrio. Continue no equilíbrio, afasta daquilo que está te fazendo mal. Traz um louvor, traz uma adoração. Eu com compromisso para estar aqui em Jacareí, eu estava em Campinas, e falei para a Marina: eu não vou embora, eu vou ficar aqui em Campinas. Mas meu carro quis fazer graça. Eu falei para ele: antes que você faça graça, você vai para a garagem, e eu vou com o carro que vai levar e trazer eu de volta. Cheguei em casa, eu coloquei o carro dentro da garagem, o carro parou. E eu cheguei às 16h30, deitei 5 horas, eu estava de pé para vir para cá. Eu estou aqui no altar, eu estou sentindo a minha diabetes dando uma mexida. E Deus falou para mim assim: você não está falando sobre cadeias? Você não está falando sobre dores, tanto físicas como emocionais? Às vezes as pessoas olham nós no altar pregando e acham que nós não vivemos por nenhumas dores. Acho que nós vivemos, todos nós somos blindados por Deus. Não, essas lutinhas que nós temos é apenas um chapisco do que o inferno tentou fazer com a gente. Porque a Bíblia diz que Deus, ele vai adiante de nós, e a bondade e a misericórdia vai atrás. Não, você já tentou, já pensou, já parou para pensar? Você andando e falando: meu Deus, eu estou com a minha vida toda bagunçada. Deus indo adiante de você, endireitando o que está torto, e a bondade e a misericórdia indo atrás. Fica de pé um pouco, princesa. Fica de pé. Quando eu passei por decepções amorosas, porque o homem, ele sofre por causa de, não que o homem seja interesseiro, não é, quer deixar claro, desde que o homem esteja bem estabilizado, que ele tenha condições de cuidar da sua família, sendo provedor, ele está bem. O homem segura o reggae, porque eu ia poder falar assim: o homem, a vida financeira dele estando bem, está tudo bem. Não é isso. O homem também tem as dificuldades, mas quando ele se sente provedor da casa, que está tendo uma mulher linda como você assim, ele fala: não, está tudo bem. Mas a mulher mexeu com o sentimento da gente, não precisa nem mexer no bolso. A gente pode estar dentro de uma Cherokee, a gente se acaba. E um dos momentos das dores emocionais que eu tive, por causa de amor, eu dizia assim: eu vou morrer sem ele. Sou emendada com alguém por acaso? Olha eu aqui. Para com isso, se valoriza, se ama. Não levanta e diz: eu sou muito amado, eu sou projeto de Deus. Não, quem não me quis, o azar dele. Olha o mulherão que ele perdeu, porque eu sou maravilhosa. Não, você precisa começar a se amar, porque se você não se amar primeiro, não tem como alguém te amar.
Ah não, quem é que quer andar com alguém com a cara de maracujá amassada, dizendo eu sou derrotado, eu estou triste? Não, ô filha, dá uma murchada nessa barriga que você não tem, dá uma esticada nesse cabelo e fala: eu vou com Cristo, eu sou linda, eu sou amada. Não são as minhas emoções que vai tirar meu equilíbrio, que vai me colocar na depressão, porque tem no céu um Deus que me ama e está escrevendo uma linda história para minha vida. Não deixa ninguém te destruir, não. Nós não podemos dar legalidade. Não podemos dar legalidade para as pessoas nos destruir. Ah, você está gorda. Gorda não, eu sou plus size. É chique. É chique. Eu chego na loja e já falo: tem modelo plus size? Ó, não é chique? De repente falava, né? Tem extra G, G1. Tem a turma do G1 aí, né? Agora G1 é coisa, é grupo de célula. Não, eu sou plus size. A sua fala faz toda a diferença. A sua postura faz toda a diferença. Quando eu não me amava, eu chegava na loja e dizia assim: ah, eu vou entrar nessa loja, mas eu já sei que não tem roupa para gordo. Quer dizer, eu já entrava negativada. Não, hoje eu entro e eu me sinto a Gisele dos modelos maiores. É a sua postura que quebra as correntes, o seu louvor, a sua gratidão a Deus. Aqueles homens não tinham nada para agradecer, nada para cantar, mas eles acharam um hino. E quando eles acharam o louvor certo, a adoração certa, no momento certo, os alicerces daquela prisão começou a ser abalado. Ei, quando você tomar postura e dizer: eu sei quem eu sou, e as correntes do mal não vai destruir a minha casa, não vai destruir a minha família, os alicerces da depressão, da ansiedade, da dor, do medo já começam a ser abalados. É isso. Isso, quando você começar a tomar posição, não levanta de manhã, não levanta à tarde, não. A salvo se você trabalha à noite. Mas se você, talvez você está desempregado. Eu tinha um sonho, logo que eu me converti, de participar da tarde da bênção, mas eu trabalhava. Eu era prostituta. E quando eu entreguei minha vida para Jesus, uma casa abriu as portas. Eu fui trabalhar de babá, de cuidar daquela criança. Eu agradeço a vida dessa família, que olhou para uma mulher prostituta, uma mulher coletora não, porque coletar materiais reciclados é uma coisa. Eu pegava comida daquele lixo. Uma casa que olhou para mim e falou: não, você vai cuidar dos meus filhos. E quando eu estava exercendo aquela função de cuidar das crianças, as mulheres da igreja, né, diziam assim: Sandra, mas a tarde da benção hoje foi demais. E eu, nova convertida, não perdia culto de nada. Eu só não ia na tarde da benção porque eu trabalhava. E aí eu comecei a chorar. Ah, Deus, eu quero ir na tarde da benção. Ah, eu quero ir na tarde da benção. E eu fui mandado embora. Aí eu chorava porque eu estava desempregado. Eu acho que eu não fui em nenhuma tarde da benção. Eu acho, não me lembro de ter ido. Você precisa saber o que você quer. Esse tempo que você está desempregado, é hora de você participar das orações matinal. É hora de você participar da tarde da bênção. É Deus te dando oportunidade para adquirir maturidade com Ele. Não, esse tempo de desemprego não é para ficar na cama chorando, dizendo: não, a porta não se abre, eu já passei dos 50, não se abre nada. Quando você coloca em adoração, até os alicerces da maior potência da cidade de Jacareí, ela se torna abalada. E Deus fala: eu vou abrir caminho para quem? Para aquele adorador entrar e fazer história.
Está desempregado? Levanta cedo, se arruma. Pastor, mas eu vou ficar em casa. Mas vai ficar em casa feio? Não, se arruma. Sabe por quê? Porque a bênção chega a qualquer hora. A gente tem que estar pronto para receber ela. Não, eu não quero que a bênção chegue em casa eu toda descabelada. Eu preciso estar com esse cabelo em dia. Não preciso? Liso, escovado. Não preciso. Se arruma. Sabe por quê? Quando você se arruma, você se empodera. Não, pode orar. Pode orar de pijama. Pode orar com camiseta da Redenção plena. Não, pode. Faça o teste. Levante. Eu quero acreditar que aqui ninguém dorme com a camiseta Eu Amo Jacareí. Eu quero acreditar que aqui todo mundo dorme de pijama, e pijama bom. Não é nada pijama de manchado com que boa, com furo. Eu quero acreditar. Um povo rico, chique desse, eu quero acreditar. Se você ainda dorme assim, amanhã dá tempo. Amanhã dá, perdoa, e amanhã dá tempo. Fica com essa roupa o dia todo. Fica com essa roupa o dia todo. Você pode orar, você pode ler a Bíblia, você pode fazer comida, você pode ver, você não fica animado. A sua cara conta que você não está bem. Você olha para você com aquele pijama, você fez comida já, você já lavou louça, mas está feio. A feiura não ajuda a gente. Mas se você levantasse pela manhã, não sei se você gosta de prender o cabelo, não sei o que você gosta de fazer, já colocar uma roupa boa. Quando eu digo roupa boa, gente, não é roupa de 300, 500, 600. Roupa boa, limpa. É o mínimo que o ser humano merece. Uma roupa limpa, lavada, colocadinha no Vênus. É o mínimo que a gente merece. Coloca uma roupa boa, penteia seu cabelo. Eu vi que tem mulheres aqui que usam um batonzinho. Passa seu batom, coloca o seu brinquinho. Você vai ver como o seu dia vai ser diferente. Faz o seu devocional. O seu devocional pela manhã. Pastor, a minha vida é tão corrida que eu não tenho tempo para fazer devocional. Você está nessa casa, aplauda Jesus. Como é bom adorar e exaltar ao nome santo dele. Eu posso dizer que grandes coisas o Senhor tem feito por nós, e por isso nós estamos muito alegres. Eu quero agradecer à Igreja Rocha Eterna, na pessoa do líder desta casa, pastor Mauro, um homem íntegro, um homem de palavra, responsável, que ele não só me ajudou a confiar na promessa, mas a realizar a promessa. Gratidão por todos os benefícios que o Senhor tem feito sobre a minha vida. Voltei a agradecer e reafirmar o meu compromisso que eu tenho com a Rocha Eterna. Depois, num assunto à parte, eles vão conversar com o assessor. Aqui eles vão conversar com a pastora, o lado ministerial. Mas nós temos um compromisso em continuar sendo farol na escuridão, ser luz e ter uma voz de Deus naquele lugar. Talvez você diga, pastora, quais são os grandes projetos? Começa a me acompanhar nas redes sociais. Antes mesmo de ter acontecido lá em Niterói, embora eu não responda a Niterói, nós já tínhamos entrado com o projeto de lei a respeito dos símbolos religiosos. Entramos com uma ordem de lei para não músicas sensuais nas escolas. Enfim, estamos levando a palavra de uma forma íntegra. E eu sei que a Sandra Alves, a pastora Sandra Alves, ela não está lá representando só ela está representando a Rocha Eterna, a Assembleia de Deus, Deus é amor. E eu tenho uma responsabilidade para não envergonhar o nome de Cristo e nem deixar os pastores e os homens de Deus que acreditarem em mim, que colocaram lá. Então creia que eu estou na santidade, na obediência e na honestidade. Amém? Eu trouxe agenda. E faça o favor de comprar logo, porque já está chegando março e não vai dar para vender logo. E eu tenho só 15 agendas aí. Eu vou vender assim agora, ameaçando. Compra uma agenda, gente. Fiz aí, não quer sair de jeito nenhum. Aí eu tenho a camiseta. Essa camiseta é bonita? Eu acho, não tenho certeza. Vocês pegaram o nome para sortear? Pegaram o nome para sortear? Vai ter sorteio de uma camiseta e tem a caneca. Não está lindo? O pastor Mauro e eu somos bem patriota. Então uma camiseta verde faz um sucesso, não faz, pastor? Livro de Josué. O capítulo é o 1, Josué,
capítulo 1, e o verso é o 9. Você que trouxe a palavra de Deus, abra para que nós possamos ler juntos. Você que não trouxe, encoste em quem trouxe e abra. Você sabe o porquê que... eu vou falar. Posso falar? Você sabe por que eu uso agenda e Bíblia, embora eu tenha um aplicativo no celular? Mas eu gosto de riscar as mensagens e marcar as promessas que Deus fez comigo a partir daquela mensagem. Não deixa ninguém roubar a tua Bíblia, não. Volta no costume de usar a Bíblia. Volta no costume de trazer a palavra em folha, riscar, ler. Eu sei que celular é tudo prático, eu não sou contra, também uso, mas nós precisamos voltar ao uso da palavra. Não deixe a Bíblia morrer, não deixe essa palavra ficar paralisada, tá bom? Livro de Josué, capítulo 1, o verso é o 9, e diz assim, não te mandei eu, esforça-te e tem bom. Não te mandei eu, esforça e tem bom. Podemos assentar. Quando nós começamos a ler o livro de Josué, nós deparamos com um homem que está recebendo um chamado. Eu sempre prego e digo que Josué está recebendo o chamado de ser sucessor de Moisés. A Bíblia declara que através de Moisés Deus fez grandes coisas. Moisés morre e Josué vai ocupar aquele lugar. Eu entendo, assim como eu e você, que quando nós começamos a andar com homens e mulheres de Deus, ou não, nós pegamos o perfil daquele com quem a gente está andando. Vou usar uma palavra aqui. Diga-me com quem tu anda, e eu direi quem você é. Quando nós olhamos essa palavra, nós vemos Josué que anda com um homem que tem intimidade com Deus. Moisés é um homem que, embora tivesse medo, embora tivesse no meio do seu chamado algumas atitudes precipitadas, mas ele confiava em Deus. Ei, querido, Deus, ele quer você na sua melhor performance. Às vezes nós tomamos atitudes precipitadas, damos respostas errôneas, mas há um Deus que nos corrige para andar conforme a boa, perfeita vontade dele. A Bíblia diz que num ato, o povo agitado, e Moisés, Deus fala para Moisés, toca na rocha, e Moisés fere a rocha. Eu entendo que como cristã e servidora de um ministério, eu tenho que ser motivadora dos meus líderes. Há decisões que só os meus líderes podem tomar. Só aqueles que estão na linha de frente podem ter certeza que o pastor Mauro, que está aqui na frente, e tem os demais que estão à sua volta, às vezes querem apertar, e o pastor Mauro precisa manter o equilíbrio para não tomar decisões precipitadas. Assim era Moisés. Moisés morre, Josué se vê no aperto, porque Moisés, ele deixou algo interessante, legado. Se você for embora hoje, tem alguém que quer imitar você? Tem alguém da sua família, algum ciclo de amigo que quer ser igual a você? Moisés, ele está com compromisso de assumir o lugar de Moisés, mas não estava no compromisso de ser igual, estava com o compromisso de dar continuidade. Vou abrir o parênteses aqui. Deus não está procurando clone, Deus está procurando quem tem compromisso em dar continuidade. Josué se vê pressionado porque ele é fraco. Tudo bem, Santiago? Tudo bem, espontâneo? Olha, é que é meu amigo. Quando Moisés, ele se vê pressionado, Josué se vê pressionado. O meu Josué, ele está encostado num muro e fazendo uma retrospectiva de tudo o que ele viveu e aprendeu com Moisés. E o que ele sente? Desânimo. Dá uma olhada para o teu irmão, senão dá uma cutucadinha de leve e fala, não desanima. Josué, ele está desanimado porque ele está na rota da comparação.
Talvez você não fez nada ainda, porque você trabalha na comparação. E quando nós trabalhamos na comparação, nós sempre vamos encontrar confusão. É por isso que Deus escolheu cada um com o seu perfil, com a sua performance, com o seu jeito de ministrar a palavra. Deus não quer que você seja Sandra Alves. Deus não quer que você seja Pastor Mauro. Deus quer que você seja a imagem e semelhança dele. Eu acredito que o chamado de Josué é um chamado que tem ecoado de geração em geração. E talvez nunca antes da história foi tão necessário sermos fortes e corajosos. Eu creio que esse ano de 2026, 2025 nunca exigiu tanto de nós como igreja para tomarmos posicionamento de sermos fortes. Quando eu digo forte, não é força física, mas principalmente a força psicológica. Eu não sei como você foi criada ou foi criado, e não sei em qual ambiente você foi criado, mas eu vou falar de mim. Eu tive uma resistência muito grande para aceitar a área de terapia, psicologia, psicanálise. Uma jovem que quando criança, olha, eu sou jovem, 60 anos, aleluia, que quando criança eu tive o desprazer de ver o meu pai internado no hospício na camisa de força. Meu pai usava droga, bebida, metanol, que desce na cabeça dele. E aí, para sair daquele processo, hoje nós usamos casa de recuperação, palestras das igrejas, mas há 50 e poucos anos atrás, o meu pai foi internado no hospício. E aí a primeira palavra que eu ouvi lá no hospício foi: ele vai passar no psiquiatra. Então todas as vezes que eu ouvia falar em psiquiatria, eu já imaginava alguém louco. Então eu tinha muita resistência para cuidar da minha saúde mental. Enfrentei algumas dificuldades. Eu entrei na área de ser bipolar. Onde Deus vai me levar, hein? E olha que tem esboço aqui, hein? E olha que tem esboço aqui. Eu entrei numa área e eu era uma jovem bipolar. A mesma pessoa que você via sorrindo, saltando, brincando. Em questões de horas, em questões de um dia, dois, eu estava na cama, jogada como se eu não fosse ninguém. Da Dila, viu? Jogada como se eu não fosse ninguém. E aí um dia uma pessoa chegou até mim e falou: pastora, por que a senhora não procura um terapeuta? Eu me sentia uma mulher forte, corajosa, determinada, mas a minha mente não era. A minha mente trazia obstáculos que me impediam de viver a plenitude do Senhor. Ei, querido, independente do chamado que você tem, independente da posição que você ocupa, independente do lugar onde você está, é necessário que você tenha uma mente curada. Não. Quantas das vezes encontramos pessoas que não conseguem sair do lugar, assim como Josué, porque está com a sua mente paralisada no passado, porque está com a sua mente paralisada na comparação. Hoje eu vim para destravar a tua mente e dizer: há um cuidado específico no seu interior. Deus é aquele que te quer por inteiro. Os planos que Deus tem para você não se compara com o que você mesmo tem. E a ordem de Deus é: tenha pensamentos de fortaleza. Você é forte. Eu não vou abaixar porque eu não tenho certeza se eu levanto. Seja forte. Quando ele está dando essa ordem, que é uma ordem para Josué, ele estava dizendo para Josué: você não é. Tem características que nós não somos. E Deus estava dizendo para Josué: vai ser necessário, nesse novo chamado, que você seja forte. E quando eu falo de força, eu não falo, escrevi aqui para mim não esquecer. Quando nós falamos de força, eu não falo daquela força física dos bombados na academia. Eu não falo daquela força física de quem tem tríplice, quadríceps
tantos fitness. Não, eu falo daqueles que sabem superar as suas dores, que sabem abandonar as suas cicatrizes, que sabem fazer dos seus lixos emocionais o lugar certo para se limpar. Eu já limpei os meus lixos emocionais em compras compulsórias. Já ouviu falar sobre isso? Não levanta, não deixa seu marido saber. Deixa eu segurar essa bronca sozinha. Senão o marido sabe, vai querer fazer terapia da mulher e não vai dar certo. Deixa eu mesmo. Eu já nos meus desequilíbrios emocionais, na falta de afeto, na falta de quem eu achava que devia ter compromisso comigo. Sabe quem tem que ter compromisso com você? Você. Se você não tiver compromisso com você, ninguém terá. Se você não se amar, se você não se colocar à disposição para acolher. Não, a gente fica, eu queria ser acolhida. Acolha primeiro. Cuide de você primeiro, se acolha. Tenha um tempo para você. Eu pensava em cuidar de tantas pessoas. Era filho, era mãe, era marido, era sogra, era tia. E quando eu estava olhando para mim, eu olho para mim há 20 anos atrás, eu estava velha, eu estava acabada, eu estava desanimada, eu estava com a minha mente cauterizada nas dores daquilo que eu tinha vivido no passado. Eu não sei se você sabe, mas aos 8 anos de idade eu tive que enfrentar a dor da pedofilia. No lugar da minha casa era um lugar carente, uma carência de comida, uma carência de roupa, mas a principal carência que nós tínhamos era a falta de presença de Jesus dentro de casa. Não, talvez você está dizendo, pastor, o meu maior problema é não ter emprego, é não ter marido, é não ter gerado um filho. O maior problema nosso é quando nós não convidamos Jesus para liderar a nossa casa. Não, pastora, eu nem casa tenho. Que bom, filha, porque ter casa é muito fácil. Difícil é ter lar, um lugar para voltar, um lugar onde você sai do serviço e fala, eu quero estar lá, eu quero ser abrigada lá. E eu na minha infância, eu não tive essa felicidade. Meu pai do vício do alcoolismo, a minha mãe, eu sempre dizia uma mãe inerte, mas a verdade minha mãe, ela estava lutando contra a depressão. É que eu não entendi, eu tinha 8 anos de idade. A minha linguagem de amor era palavras de afirmação. Isso aí eu descobri agora, viu gente? Faz mais ou menos uns 10 anos. Eu gostava que as pessoas me elogiassem, dissessem, quem gosta de elogio aqui? Não tem medo, que eu não sou de fazer pegadinha. Eu não sou de fazer essas brincadeirinhas. E eu sei também o estilo do pastor Mauro. Eu não ia fazer, eu estou pregando sério. A gente não é bobo. Tem uma carta aberta aqui, gente. Quem gosta de elogio? Eu, quando criança, na minha casa eu encontrava só palavras de baixo escalão. Na minha casa dizia assim, você é uma menina burra, você é chata, você fala demais, por que você não fica quieta? Eu não recebia nada que pudesse elevar a minha autoestima, até porque eu estava sendo formado o meu caráter. Eu desenho ainda, mas eu desenhava. E eu vinha vindo com o meu desenho na rua, um amigo do meu pai, ele pega o desenho e fala, nossa, Sandra, como você desenha bonito. E eu fiquei feliz, foi a primeira vez que alguém disse que eu desenhava bonito. Aquele homem me deu um lápis de cor. Eu cheguei em casa, ninguém perguntou para mim de onde veio aquele lápis de cor. Uma casa onde nós catávamos legumes na feira, uma casa onde usava roupa da 5ª, 8ª geração, só roupa de brechó. E eu chego com uma novidade, um lápis de cor novo, ninguém perguntou. Passado alguns dias, meses, não sei, aquele homem para e fala, você vai dar uma letra linda, você vai ser alta, você vai ser magra. E eu falei, uau, você é uma criança muito esperta. E ele me deu uma lata de sardinha. Eu cheguei em casa também, ninguém perguntou como eu consegui aquela lata de sardinha, quem deu aquela lata de sardinha. E passando, um elogio aqui, um presente ali. E quando eu vi, eu estava sendo liciada por aquele homem. Aquele homem começou a passar a mão dele
nas minhas partes íntimas. E começou a me ensinar a passar mão nas partes íntimas dele também. Eu tive aos 8 anos, e estou sendo bem discreta com respeito ao altar e àqueles que vão assistir. Eu tive aos 8 anos relações sexuais completas com aquele homem. Numa dessas relações, num ato oral, ele quebrou esse dente. Eu cheguei em casa com o meu dente quebrado. Ninguém perguntou também quem quebrou o seu dente. Eu fui vivendo a vida bipolar, vivendo a vida com dependência emocional, necessitando de elogios e palavras de afirmação. Até que um dia eu encontrei com Jesus. Jesus, ele foi me curando no entendimento daquilo que eu tinha. Eu não tinha as mesmas ferramentas que nós temos hoje. Seria difícil uma mulher subir no altar e contar sobre uma pedofilia na infância. Seria difícil uma mulher impulsionar alguém, seja homem ou mulher, para procurar ajuda psicológica. No meu tempo, aquele negócio, você ajoelhava, o pastor fazia uma oração, você dava uma estribuchada, sai Satanás. No outro dia você levantava. Se você caísse de novo, era demônio de novo. Mas na verdade eu estava com as minhas emoções desequilibradas. Ei, querido, você precisa equilibrar as suas emoções. Há um chamado sobre a tua vida. Assim como Deus chamou Josué, Ele também chamou você. E você não foi chamado para viver jogando os seus traumas, os seus lixos em compras excessivas, em choros sem sentidos, em ficar deitado na cama até horas pensando nas dores do passado. Você foi chamado para ser corajoso, para se levantar e ser uma voz profética para esse tempo. A igreja está na campanha Eu Vou. E como você vai com a sua mente cauterizada com os seus problemas? Como você vai carregado de mágoas e de dores? O eu vou quer dizer eu me limpo para que eu possa desses chamados, pastor, eu tive o prazer de ser chamada pela família do pedófilo. Essa família liga para mim e diz: Sandra, meu pai está doente. E eu falei, e de todos os nomes que ele grita na cama, é o seu. E nós queríamos muito que você viesse para ele te ver. E eu dei a desculpinha, porque dar desculpa é fácil. Diga, dar desculpa é fácil. Eu dei uma desculpa, eu estou ocupada demais. Eu estou pregando. Eu estava vereadora no interior de São Paulo. Eu estou ocupando uma cadeira no legislativo. Não dá tempo, eu estou falando disso agora, de 5 a 6 anos atrás. E aí a pessoa, minha amiga, estendeu a conversa. Ela viu que eu não ia. Quando eu desliguei o telefone, eu falei para Deus: Deus, não inventa. Eu já perdoei esse homem, porque a gente não quer encarar o problema de frente. Nós queremos que Deus nos perdoe, mas nós queremos continuar com as nossas mágoas, aquilo que os outros fez para nós, dentro de nós mesmos. E eu disse: não inventa, Deus, eu já perdoei. E continuei caminhando, e Deus falou: você perdoou mesmo, filha? Eu falei: perdoei. E eu e Deus resolvemos um assunto. Um dia Deus falou para mim: entra no mercado. Isso é um qualquer mercado. Entra no mercado. Entrei no mercado. Ele falou: pega uma lata de sardinha. Eu peguei a lata de sardinha e fui embora trabalhar. Quando eu cheguei na minha casa, Deus falou: faz uma macarronada de sardinha. Quando eu fui abrir a lata de sardinha, a primeira cena que eu vejo é aquele homem miliciano, é aquele homem quebrando meu dente. A lágrima cai dos meus olhos. Eu olho para a multidão de pecados que eu tenho. Não é que eu tinha, porque se eu não tivesse nenhum pecado, eu não estaria pregando aqui. Deus já estaria me levando. Vou ter que parar de pregar. Que pena. Pastor Mauro, vou ter que descer. Ai. Pastor Marcos vai dando continuidade, eu já volto. Acho que o Santiago pode me socorrer. Vem, pastor.
tudo tem um tempo determinado, e há um tempo para todo propósito debaixo do céu. Dá uma olhada para tua irmã e diga: Deus, Ele tem o controle do tempo. Podemos nos assentar. Quando nós começamos a ler as Escrituras, nós deparamos com um Deus que Ele comanda, rege todas as coisas. O Deus que eu e você servimos, Ele é um Deus que Ele operou no passado, Ele opera no presente, e com certeza Ele tem o controle do nosso futuro. Não, quantas das vezes, quando eu falo de algumas marcas do meu passado, eu falo de uma forma tão leve e consciente, porque eu vejo que eu fui marcada, mas não existe em mim nenhuma ferida. Ei, eu estou declarando que você pode até ser uma mulher marcada, mas ferida jamais, porque Deus é aquele que cura todas as nossas feridas. Quando eu medito nessa palavra, eu quero falar um pouquinho da Sandra criança. Aquela criança que nasceu num lar vulnerável, nasceu num lar instável, pela bebida, pela falta de recursos financeiros e principalmente pela falta de Jesus. Naquela casa havia pai e mãe que não tinha relacionamento sadio. Meu pai era um homem de palavra dura, um homem que sorria para todo mundo na rua, brincava, mas em casa o que ele fazia era espancar sua esposa. Em casa o que ele fazia era envergonhar, humilhar a minha mãe com palavras de baixo escalão. Minha mãe, uma mulher que, talvez pelo costume da época, não que muita coisa mudou, mas ela suportou muito mais do que eu e você podemos suportar agora. Minha mãe, talvez por vergonha de voltar para casa, talvez por dependência financeira, talvez por amar demais o outro do que ela mesma, ela se sujeitava a ser traída dentro do próprio leito dela. Ela se sujeitava a ser espancada. Eu lembro que no verão da vida, no verão mesmo, meu pai fazia xixi na jarra, colocava dentro da geladeira para a gente beber. Uma casa cheia de ruínas. A minha mãe, ela começa a querer conquistar a liberdade financeira, arruma um emprego de empregada doméstica, e a sua patroa, cheia de carinho, no aniversário dela, leva para ela uma lasanha pequena de presente. Meu pai pega aquela lasanha e vacou em cima da lasanha, para que a gente não comesse aquela lasanha. São marcas que estão registradas na minha memória. São marcas que hoje o pastor me deu uma garrafa de água, e se você prestar atenção, eu tiro sempre o rótulo, porque isso aí ficou tão lacrado, latente na minha vida, que quando minha mãe e meu pai não tinham dinheiro para beber, eles faziam eu catar garrafinha para ir no posto de gasolina buscar álcool para eles tomarem. E eu ia lá tremendo de vergonha, chateada, constrangida, levando algumas piadinhas de alguns homens para voltar com 500 ml de álcool puro para dentro da casa. Uma vida cheia de constrangimentos. Aos domingos, o meu maior programa infantil era ir na ponta da feira para esperar acabar, os feirantes começarem a desarmar suas barracas, e eu catar os legumes das sobras para levar de mistura para minha casa. Meu pai na ponta do bar bebendo e eu catando legumes, e a minha mãe acabada dentro da casa. Essa história não durou um ano, não durou 2, não durou 3, mas durou o tempo suficiente que Deus
nada. Aquela criança, ela observava um homem que ele pegava a filha dele, que é minha amiga, ele pegava a filha dele, colocava nos pés, carregava no colo, colocava no cangote. A filha dele levava uma maçã grandona, que hoje eu sei que é a maçã argentina, levava uma maçã grandona de lanche. Um dia eu dei uma sova nela e peguei a maçã dela. Aí eu creio que, nós somos amigas até hoje, e aí eu creio que o pai dela, a mãe, alguém da casa, entendendo a minha vulnerabilidade, colocava 2 maçãs, uma para mim e uma para ela. Só que aquele homem, ele conhecia o interior da minha casa, ele conhecia a ausência de palavras de afirmação. Como essa igreja é uma igreja inteligente, eu quero convidar você a ler, se você não leu, as 5 linguagens do amor. Quando criança eu necessitava que alguém dissesse: você é linda, você é inteligente. Eu precisava dessa palavra de afirmação. Não tome como crítica o que eu vou dizer agora, mas hoje eu não preciso mais. Eu sei que eu sou linda, eu sei que eu sou inteligente. Hoje a linguagem de amor, talvez pela maturidade e pelo estilo de vida que eu tenho, é prestação de serviço. Chega em casa, já vai lavando louça, já vai fazendo comida, já vai passando roupa e nós vamos conversando. Mas tem mulheres que precisam, e eu não sou contra, só que eu entendo que quando você se torna dependente de elogios, é porque você não sabe quem você é. Porque quando você sabe quem você é, ainda que ninguém te veja, você se vendo já é suficiente. Cada vez que eu olho para mim, seja numa apresentação na igreja, seja no reflexo do espelho, eu olho e reafirmo: eu sou linda. Eu reafirmo porque eu sou a imagem e semelhança de Cristo. E Deus não faria eu de qualquer jeito. Deus não faria você de qualquer jeito. Você é a imagem e semelhança do Deus Todo-Poderoso. Você é lindo, você é exclusivo. Não tem ninguém com uma beleza igual a sua. Alguém pode chegar e até falar assim: eu achei alguém parecido, mas parecido não é igual. Daquelas dores de crise de identidade, criança, 8 anos. Aquele homem, eu passava na frente do mercado, ele dizia assim para mim: ô Sandra, desenhou hoje? Eu desenhei. Posso ver seu desenho? Eu falava: lógico que pode. Ia correndo, mostrava o desenho para ele, sorrindo, feliz. Ele dizia: que desenho lindo, como você é esperta, como você é inteligente. E deu para mim um lápis. Passado um tempo, não sei se é 3 dias, se é um mês, se é uma semana, só sei que a outra vez que eu passo, ele me elogia de novo e fala: olha, você está bem no desenho, hein? E me deu uma lata de sardinha. Eu cheguei em casa com um lápis, ninguém perguntou. Eu cheguei em casa com uma lata de sardinha, ninguém perguntou. Eu cheguei em casa com 2 pães, ninguém perguntou. Eu cheguei em casa com bife, ninguém perguntou. E um dia eu ganhei o pênis na minha boca e eu não tive para ninguém para contar. Eu enfrentei a dor da pedofilia. Obrigada. Eu enfrentei a dor da pedofilia. Eu enfrentei a dor de um homem que pega uma criança inocente, que tudo que queria era ser reconhecida, queria ser amada e abraçada, e aquele homem me escuta. Sabe o que eu preciso falar para você? Talvez você está querendo abrir mão de algum projeto que Deus deu para você. Talvez você está querendo abrir mão daquela filha, daquele filho problemático que Deus deu para você. Se você abrir mão, o mundo abraça. Não desiste dele, não. Eu era uma filha problema, porque eu não encontrava ninho, lugar de descanso. Mas eu louvo a Deus porque Deus não abriu mão de mim. E hoje Ele me coloca de pé aqui para dizer: eu passei por essa dor, mas eu venci essa dor. Talvez você pergunte: pastor, aí o pedófilo? Há mais ou menos 5 anos atrás, ele ficou muito doente.
família dele é minha amiga até hoje. A família dele é minha amiga. Ele pede para me chamar. Aí eu já não sou mais aquela dependente emocional. Aí já sou uma mulher adulta. Já estou pastoreando, já estou pregando. E quando eu chego, eu resisto para ir até ali. E quando eu chego na casa dele, diante da esposa e dos seus filhos, ele fala: eu preciso confessar, eu estrupei a Sandra. Eu fiquei com a Sandra durante 4 anos, dos meus 8 aos 12 anos de idade. Diante da esposa, diante dos filhos, aquele homem em lágrimas me pede perdão. Irmãs, eu nunca pensei que eu poderia abraçar aquele homem e amá-lo, assim como Jesus me ama. Eu nunca pensei que naquele momento Deus ia banhar-me de tanta graça, a ponto de eu dizer: tudo já está apagado, você está mais do que perdoado. Nos abraçamos, eu orei por ele, e ele veio a falecer depois de 15 dias. Sabe o que eu ganhei de presente? A família dele ligou para mim, falou: pastora Sandra, meu pai está morrendo, você vem fazer o funeral dele? Eu me senti tão amada, eu me senti tão perdoada, porque eu não queria perder a amizade da filha dele. Eu não queria me sentir culpada, porque na verdade quando o agressor, o pedófilo chega até nós, é nós que sentimos como se fôssemos a errante, nós que fracassamos em alguma coisa. E eu não queria sentir isso. E eu senti naquele momento de que eu estava livre, que as correntes daquela dor tinham sido quebradas, que Satanás não ia me deformar o resto da minha vida carregando o fardo e a dor da pedofilia, mas ele ia me dar, Deus está me dando estrutura para poder defender as nossas crianças, para poder falar para a mãe, para poder falar para mulheres solteiras, mulheres solos, que muitas das vezes estão tentando um novo relacionamento, e é direito, e é direito. Minha mãe, eu sou mãe solteira. Meu filho hoje tem 38 anos de idade. Eu não gosto muito de falar sobre isso, mas a minha mãe ficou viúva com 35 anos. Eu vou voltar lá, mas eu quero contar esse espaço aqui. Minha mãe ficou viúva com 35 anos. E lógico, daí passou, eu tive filho e tal. Minha mãe começou a namorar. E aí eu tô vendo que tem criança, então eu vou falar bem assim por cima e vocês pegam, tá bom? Quando minha mãe começou a namorar, na madrugada, o namorado dela levantava e, entendeu? E jogava no meu rosto, no rosto do meu filho com 1 ano de idade. Eu cheguei a falar para minha mãe. A minha mãe colocou eu para fora. Será que você também não fez isso? Já não? Será que alguma vez na sua vida você não desprezou sua filha dizendo: não, é porque você não quer que eu reconstrua minha história, é porque você está com ciúmes de mim? Ô mulher solo, observa quem você vai pôr dentro da sua casa, observa com quem você vai reconstruir a sua família. Minha mãe colocou eu para fora. Um dia, esse mesmo homem agressor da minha mãe deu uma sova nela, com a gilete uniu as partes íntimas. Tivemos que ir para a delegacia, corpo de delito. Meu Deus, às vezes a gente, por falta de amor, se entra em cada lugar, hein? Se sujeita a passar por cada momento de crises e desafios. Mas graças a Deus, que Deus colocou uma igreja aqui na cidade de Jaú, que tem um logo dizendo família, um lugar para você pertencer. Não, talvez ali naquela casa chamada espaço você não tem família, mas Deus levantou um homem e uma mulher para dizer: querido, aqui nós vamos ser família, e aqui você tem lugar de pertencimento. Ah, pastor, o que aconteceu comigo foi meu parente que fez. Querido, às vezes a gente chora porque diz: é sangue do meu sangue. Seu sangue até pernilongo tem. Família é outra história. Para de chorar que esse negócio é sangue do meu sangue. Venci a dor da pedofilia. Meu pai está vivendo no alcoolismo.
batendo, brigando, denegrindo. Minha mãe está numa vida às escusas, omissa, acuada, e eu estou lá, presa no lugar da dor. O pedófilo, eu passava na frente do mercado, ele dava um sinal, eu entrava por carência, por fome, com todo respeito, ali era o único